Pessoal, como a gente combinou de fazer mais um vídeo falando sobre as funções do fluido, aproveitei que eu tô com um câmbio aqui todo aberto, né? Um 6L50 que aplica na S10, mas que a concepção do câmbio é muito parecida inclusive com o 6L80, motores mais potentes, que aí tem um torque maior também. Então maravilha, vamos começar aqui então pela função lubrificante, né? Normalmente a primeira função é essa, lubrificar. Então eixos, buchas, engrenagens, rolamentos, sem essa função do fluido, tudo isso vai travar. Então, primeira função, lubrificar. Segunda função do fluido, gerar pressão. Aqui a gente tem uma bomba de óleo. Inclusive essa bomba de óleo é de palheta. Muito legal essa bomba de óleo. A linha GM usa muito essa concepção. Então ela gera uma pressão. A bomba de óleo vazia, sem o fluido, não exerce a função da peça. Como que o fluido chega até aqui na bomba? Através do filtro. Todo filtro de toda a transmissão automática, além de fazer a função, que seria a terceira que a gente vai comentar, que é limpar, manter todo o sistema limpo, ele também é pescador da bomba de óleo. Então o filtro, sem o fluido, não faz a função de limpeza. Muito bem, gerado a pressão, o que a gente vai fazer com esse fluido? Uma das funções dele é entrar dentro do conversor. Inclusive essa peça aqui é o conversor de torque original desse câmbio, só que ele está fechado ainda. Então eu tenho um outro conversor aqui aberto para entender qual é a função quarta dentro do conversor através do fluido, que é transferir torque, né? Que o conversor de torque, o que ele faz? Converte o torque do motor para a caixa. Como? Nós temos aqui duas peças. A bomba, essa de baixo, ou impulsora, que ela roda na rotação do motor. E essa daqui é a turbina, ou impelida, que é gerado, né, através de um fluxo de óleo dentro do conversor, convertendo o torque do motor para o câmbio. Então, o conversor de torque vazio não faz nenhuma função. Sem o fluido, não trabalha. Então, olha a importância do fluido aqui também. Só que aqui tem um detalhe. Quando essa função tem a tendência de gerar uma temperatura no fluido, pode chegar aqui a 300 graus. Então, o que acontece assim que ele chegar nessa temperatura? Qualquer câmbio automático vai ter que ter uma linha. No caso desse câmbio é aqui, olha. Uma linha onde vai ter uma saída de óleo, vai lá para o trocador de calor, para o radiador, baixa a temperatura e volta depois já na temperatura ideal de trabalho. Então, mais uma função vital do fluido. Se o trocador de calor não tiver cheio de fluido, ele não faz a função dele. É mais uma peça que não vai ter função se o fluido não estiver presente. Muito bem, quando esse fluido já volta para a caixa todo arrefecido na temperatura legal de trabalho, o que ele vai fazer? Ele pode também ser útil para aplicar os pacotes. Então aqui eu vou ter o pacote de aço composite, né? Qual a função do fluido nesse pacote? Transferir torque também, só que agora ao invés de transferir torque como no conversor por fluxo, vai transferir o torque sob pressão lá dentro do pacote. Então ali entre aço e composite, a molécula do fluido, quando esmagada, ao invés de lubrificar, de patinar, ela promove um atrito e transfere o torque. Inclusive essa função é importantíssima. Que eu me lembre, que eu conheça, só o fluido da transmissão realiza ela. É uma função antagônica. A primeira que a gente explicou foi lubrificar. Essa é justamente contrário a lubrificar. Ela vai promover atrito. E última função, sétima, como que esse pacote é aplicado? Através dessa peça que a gente tem aqui, ó. Aqui nós vamos ter um pistão de aplicação que vai, quando entrar o fluido, vai subir e aplicar o pacote. Aqui nessa peça, qual é a função do fluido? Entre a vedação e o seu alojamento, a função do fluido nesse momento é vedar. Sem o fluido aqui, sem o filme do óleo, eu posso ter vazamentos. Então é importantíssimo, a gente percebeu que o câmbio automático, com todas as suas 7 funções primárias e importantíssimas, elas não funcionariam se o fluido não estivesse aqui presente. Então, precisamos cuidar dele, fazer a troca no tempo devido, cuidar para a troca do filtro, fazer a manutenção preventiva. Valeu!